me lembrem, gente, porque eu sempre vou me esquecer da gravação. Hoje, quarta-feira, do dia 31 de março, né? Começando a nossa aula de Novos Chorões. Sempre me lembrem de gravar. E as aulas, inclusive, estão todas disponíveis no nosso canal do YouTube. Tá? Então, para quem quiser também, vai estar lá no YouTube. Essas aulas, para quem quiser depois acessar. Bueno, então, estamos na quarta aula hoje dos Novos Chorões, tá? Esse material está sendo compartilhado. Aula a aula eu vou dando, é um PDF grandão que vai ter o semestre inteiro, tanto da aula de Novos Chorões quanto na aula de composição. Tá? Eu vou dando página a página, estou descrevendo ali a página, e isso está tudo disponível no nosso grupo Oficina de Choro 2021, no Facebook. Página a página. Hoje a gente vai ver a página 9 já desse material. Tá? Eu estou botando no chat aqui para quem ainda não tem o caderno da Oficina de Choro 2021. Tá? Depois baixem esse caderno. Esse caderno é aquela coisa, é a nossa conversa contínua. Né? A gente vai falar muito sobre esse caderno e eu estou lançando semanalmente playbacks, né? Um acompanhamento para vocês tanto tocarem junto ao acompanhamento quanto gravarem o solo em cima desse acompanhamento. Agora, semana passada, para minha sorte, a minha felicidade aí, um grupo de alunos organizou uma música que eu lancei o playback e gravaram e juntaram os vídeos, tá? Essa é a ideia, tá? Foi muito legal, ali tinham 4, 5, eu acho, tocando ao mesmo tempo, e juntaram os vídeos, fizeram por conta própria aí, eu até publiquei para vocês verem, que é dentro das possibilidades que a gente tem de tocar junto, essa é uma bela possibilidade. Então eu estou lançando playbacks, essa semana vão entrar 2 playbacks novos no grupo lá, vocês fiquem atentos. Provavelmente amanhã já entre no ar. De algumas músicas novas, hoje a gente vai falar sobre os playbacks que estão na área aí da semana passada e falar sobre as músicas, né, enfim. Além desse material aí que a gente está fazendo uma passada geral no choro, né? Eu falei para vocês que nesse primeiro semestre a gente vai se concentrar no início do choro e falar sobre primeira e segunda geração do choro, sobretudo, tá? A gente talvez respingue um pouquinho da terceira se der tempo, se a coisa andar bem. Então a gente fez lá um histórico do choro, lembrando vocês, vou passar rapidinho aqui o material só para a gente fazer uma relembrada e dar a chance aí de quem não estava de dar uma olhadinha nesse anterior aqui. Só um segundo que eu estou abrindo aqui. Página 1, 2. 6, 7, 8. Tá. Então, 3, 4, 5. Então, fizemos assim, ó. Para quem não estava aí ainda, já vai poder ver uma história aí. Então, começamos olhando aqui a história das origens do choro, né? Falamos que a primeira música urbana do Brasil, chegada à família real, cultura sacra africana, indígena, adaptação da polca, né? Falamos e ouvimos alguma coisa sobre o lundu. Eu disponibilizei 2 aulas aqui do Jaime Violi, que são deles, na verdade, dele que ele fez pela Casa do Choro, para vocês assistirem e saberem mais sobre esse gênero que é a base do choro, talvez a mais significativa, a mais importante aí, o lundu, né? É aquela base africana, né? E, enfim. Então, passando por isso, a gente falou sobre a moda, a modinha, né? Falamos um pouco sobre né, o que é essa música, enfim, citações dela, coisas para vocês ouvirem, tá? Fomos adiante. Acabando isso, nós entramos num assunto sobre o nome choro, né? Então, as várias acepções desse nome choro, uma pesquisa da Cibele Palópoli, né? Sobre por que choro, né? Então, todos os autores que falaram praticamente sobre isso estão citados. E a gente vai ver que o que aparece muito é uma situação do choro a partir de uma maneira de ser tocado, ou seja, o choro como uma maneira de tocar música, de fazer música, tá? E sim, isso é realmente algo muito significativo, né? E muito importante essa interpretação, essa acepção do nome, porque ela nos dá uma pista, ou até mais que uma pista, ela nos facilita o entendimento de que o choro, a primeira surgimento do choro, o começo do choro é uma maneira de tocar, tá? Então,
Basicamente, a gente poderia fazer uma melodia, vamos qualquer aqui, né? Ela pura, só a nota. O choro chega cheio de sentimento, cheio de ornamentação, cheio do jeito de tocar a mesma melodia. É porque a gente não surgiu com esse gênero, não foi inventado do nada. Dia 1 já tinha tudo aí, o ritmo, o jeito de tocar. Não, ele foi basicamente uma maneira de tocar a polca, as valsas, né, as danças europeias, a mazurca, que é um tipo de valsa também, enfim, danças europeias que foram interpretadas de uma forma muito singular por esse grupo de brasileiros, né, vamos dizer assim, das primeiras cidades, né, o começo das cidades. O choro é isso, então é a primeira música urbana, né, que a gente vai ter. E as acepções do nome, né, falam muito sobre isso. Tem outros entendimentos do nome, mas a que mais aparece é sobre isso, sobre o jeito chorado de tocar, sobre a melancolia, enfim, apesar do choro também ser alegre. Mas isso dá a pista, então, desse elemento, que é o jeito de tocar. E seu primeiro momento do choro, que é um jeito de tocar uma música que ainda não era propriamente brasileira. Tá? Com o tempo, o choro vai ser propriamente um gênero musical, tá? Com bastante tempo. Né? A gente ainda não chegou nesse momento, tá? Eu acho que a gente pode dar assim, o choro como um gênero musical mesmo, que a gente comece a chamar de choro como um tipo de música que tem um ritmo, ou vários ritmos. Né? Vamos dizer que quem consolida esse alicerce aí é o Pixinguinha. O Pixinguinha já, vamos dizer, já está para a terceira, para a quarta geração do choro já. Tá? Ou seja, tem muita coisa para ver antes de a gente falar em choro, como o entendimento que a gente fala hoje em dia de choro. Para vocês terem noção, só para vocês entenderem um pouco, o carinhoso que é do Pixinguinha, né, por ele mesmo é dito como uma polca. Tá? Ou seja, na geração do Pixinguinha ainda se misturava bastante essa terminologia e não se tinha ainda o choro como algo um gênero musical propriamente dito, tá? Então, vejam vocês que a gente está ainda situar vocês aí, os Pixinguinha é de 898, tá? Se eu não me engano. Vamos lá, vamos conferir datas aqui. Não sou o cara das datas, mas acho que é 898. 97, mas eles é a briga que ele comemoraram 2 aniversários dele, até depois eu explico isso aí. 897 e 898. Então esse é o Pixinguinha. Então imagine que o choro é bem anterior a isso. A gente tem praticamente, vamos dizer, 70 anos, 80 anos, quem sabe até quase 100 anos antes disso. Tá? Então o século XIX inteiro, né? Para a entrada depois no século XX, né? O Pixinguinha nasce nesse ano ali, né? Nessa virada. Mas até ele começar, apesar de ser um prodígio e criança já fazer choro, vai demorar um pouco. E hoje a gente vai falar sobre isso, tá? Então, a aula 3 falou sobre a acepção do choro e depois sobre a chegada da polca, tá? E dei exemplo do que é a polca e ainda falei sobre a Vida é um Buraco, uma polca do Pixinguinha, que é uma música que mostra muito bem essa transição da polca para esses ritmos novos que vão surgir, que são eles, o tango e o choro, né? O tango, o machixe, né? Todos esses ritmos que a gente pode dizer já ritmos brasileiros, né? E não ritmos mundiais, como a polca. Temos algum comentário até aqui? Porque eu vou entrar propriamente agora no conteúdo de hoje. Então, se alguém quiser um comentário, uma dúvida até aqui, é o momento antes de eu entrar na página de hoje. Pode falar tranquilo, é só abrir o microfone, fiquem à vontade. A aula sempre melhora quando a gente tem essas interrupções, essas contribuições. Mas se não tem, vamos lá. Matias, posso falar aqui? Por favor. Beleza. Boa tarde aí para você e para todo mundo. Então, tu Também, falou que a polca, a primeira apresentação de polca no Brasil foi em 1845, assim, né? Uhum. E já existia, antes de 1845, né? Então na primeira metade dos 1800 aí, já existia essa nomenclatura choro, já existia a forma de tocar chorado, ou só depois que a polca chega que o choro realmente tem esse nome, assim? Boa. Essa chegada da polca é um fator determinante, tá? O Luciano tá falando, até tá compartilhado com vocês aqui, né? Uma chegada em 845, 3 de julho,
que é no Teatro São Pedro, lá no Rio de Janeiro. Tá? Uns grupos de casais chegam lá e dançam a polca. E daí a polca explode na cidade do Rio de Janeiro, ela se espalha, inclusive pelo Brasil, depois como... eu falei um pouco sobre isso, né? A gente não tinha muito entretenimento, né? As opções eram muito pequenas, então quando surge um negócio que é super divertido e de salão, né? A dança, então vira uma febre. Mas antes disso já tinha música, tá? Então a polca, né? A música polca, a mazurca, as valsas, né? Já existiam antes, já são anteriores à chegada dela como dança e como, né, como essa febre. Então, respondendo o que tu perguntou, sim, já tinha polca antes, tá? Já tinha polca antes. Essa é uma chegada que daí explode como algo muito conhecido, vira popular mesmo, tá? Mas já tinha música antes e já tinha músicos antes nesse sentido, tá? O que é importante é que nesse momento tem uma grande virada. Tá? É uma grande, algo que realmente tem uma grande modificação. Mas já tinha antes, mas o nome choro, Luciano, o nome choro, não. O nome choro, ele basicamente vai ser, assim, começa a ser utilizado a partir do grupo de choro do Calado, choro carioca, tá? Ou o grupo de choro do Calado, tem as duas formas. Daí foi uma coisa direta, assim, é algo... biografado, documentado, vamos dizer assim, tá? Talvez, e existem citações que são anteriores, os choromeleiros, né, que tocavam um instrumento que era... Eu falei sobre isso na aula, falei várias opções, eu trouxe a coisa do nome, dos desdobramentos do nome choro para falar sobre isso, de quando que o choro, né, enfim, passou a ser adotado. Então, nessa primeira fase, o choro só como uma maneira de tocar. E daí, daqui a pouco, o Joaquim Calado, Joaquim Antônio da Silva Calado, que é conhecido como o primeiro chorão, né, o flautista, que era um flautista da corte, mas também era um flautista popular, ele cria o grupo de choro dele, né? Inclusive que a Chiquinha Gonzaga fez parte, né? Então daí, grupo de choro do Calado, choro carioca, opa, o choro já, né, a palavra choro e o gênero, né, já começa a se robustecer, né? Mas a música já é anterior. Eu vou falar especificamente sobre, talvez, quem seja o primeiro chorão mesmo, tá? Cronologicamente, tá? Porque o Joaquim Calado, ele é tido como o primeiro chorão da história, porque o primeiro choro que se fala da história é a Flor Amorosa, a polca Flor Amorosa. Vocês vão entender aos poucos essa confusão de nome, porque o choro é um complexo, né? Complexo de danças, né? E inclusive até passei para vocês o material que é um material sobre isso que eu criei e para começar a facilitar isso na cabeça de todo mundo, que é o Danças do Choro. Estou colocando no chat aqui, que é falando sobre esse complexo de danças, que eu estou gravando os vídeos, já comecei, estou devendo isso há mais de ano, mas agora eu comecei a gravar os vídeos de cada uma no cavaquinho, no violão, e o Elias do Barbosa do bandolim vai gravar os solos para nós, então a gente vai ter tudo isso aí que vocês estão vendo nesse material PDF vai ter gravado para vocês assistirem um a um. Por enquanto tem recomendações de áudio para vocês ouvirem nesse PDF que eu passei. O choro então esse complexo de danças, tá? E acho que respondi, Luciano. Tá, beleza. Se não respondi, Matias, por favor, Marco. como é que era a configuração dos instrumentos, assim, dos grupos precursores do choro daquela época que se iniciou, né? É mais parecido com a configuração atual, não? Baita pergunta. Olha só, você está falando da instrumentação, a formação, né, dos grupos, né? Então a gente basicamente tem assim historicamente duas formações do choro, tá? É óbvio que vão ter mais grupos, os grupos vão ter muita variação, mas assim as formações típicas do choro são duas historicamente. A primeira formação do choro, ou seja, o primeiro grupo típico de choro se chamava terno de choro. O terno de choro era flauta, cavaquinho e flauta, violão e cavaquinho. Tá? Flauta, violão e cavaquinho. Esse terno, esse triozinho aí que tocava, né? Então, flauta, violão e cavaquinho. Esse terno de choro. Essa é a primeira formação de choro documentada, né? E que se fala. Depois ela vai evoluir para a formação que vocês todos conhecem, que é a formação de regional,
que daí a gente inclui pandeiro, né? A gente inclui mais violões, né? A gente inclui, às vezes, outros solistas, naturalmente, né? Bandolim, né? Enfim. Mas daí já tem a percussão, a harmonia, né? Os instrumentos harmônicos e os solos. 7 cordas, né? 7 Os cordas. 7 cordas, que vai vir depois também, vai ser incorporado, aí vira 3 violões, né? 7, 6 e o terceiro violão de 6 cordas, cavaquinho, um solista e a percussão, né? Então são as duas formações que a gente tem na história do choro, né? Apesar de que a gente tem muitos grupos com diversas formações, né? Mas assim, essas são as duas formalmente falando. Tá? Mais alguma dúvida? Eu vou entrar na primeira geração agora, então se vocês quiserem dúvidas até aqui, mais uma vez é o momento, não tem problema em interromper nem um instante, tá? Não é problema isso. Só admitir aqui quem está querendo entrar. Por favor. Boa tarde. Boa tarde. E com relação aos instrumentos de couro, como é que funcionava? De couro? Tu tá falando as percussões de couro? Sim. Ah, boa. Isso aí é o seguinte, ó. Se tu for te basear pela fonograficamente, não adianta, porque fonograficamente a gravação começa em 1902 no Brasil, né? E essa música já tem praticamente 100 anos antes. Então não adianta tu ouvir os discos, que isso não vai te responder essa tua pergunta, tá? O que se fala muito é que sempre se teve o acompanhamento rítmico, né? Ou seja, o pandeiro está desde a origem do choro. Só que ele não é documentado, na bibliografia às vezes não se fala com o pandeiro nessa primeira formação, né, presente, porque o pandeiro, ele tecnologicamente, tem um problema tecnológico, ele não conseguia ser gravado, ele arrasava com as gravações, tá? Então, os autores e ele vai entrar na gravação atrasado na era da gravação. Então, os autores consideraram, no começo do choro não tinha pandeiro, depois entrou o pandeiro, por causa dessa questão tecnológica. Mas como o choro é antes dessa questão da gravação, na verdade é um equívoco, porque o pandeiro e as percussões, outras percussões também, que depois a gente pode vir a falar, já existiam no choro, tá? Então, até pelo contato, aquele contato fundamental e, para mim, preponderante da cultura africana, que tem muito tambor, né? A gente já sabe, tambor de couro animal, né? Então, isso estava sempre presente, né? Então, é indissociável, né? Então, respondendo a tua pergunta, sempre teve percussão, né? Na medida o choro realmente é uma percussão com menos decibel, né? Vamos dizer assim, né? Mais sucinta, porque vai necessitar de uma coisa mais sucinta, porque senão a gente acaba indo por cima dos outros instrumentos. E no samba, daí não. O samba vai usar mais essa percussão pesada. Lembrem-se que os músicos de choro e de samba, né, eles não se separam, é a mesma turma. O que mudava só era o momento, né? O ambiente, né? O momento em que o local em que eles faziam essa música, né? Mas os músicos basicamente eram os mesmos. Esses músicos eles vão se separar lá na frente quando surge esse tipo de música mais comercial que a gente chama de pagode, né? Esse pagode lá, vamos dizer assim, do fundo de quintal para frente, e daí o choro se separa dessa turma do samba. Daí ele se separa quase que completamente e vira um samba que é esse pagode, e o choro ele fica mais ligado a um tipo de samba específico. Fala, Roberto. E essa galera aí conseguia viver de música? Boa. As primeiras gerações, muitos músicos não. Vários eram músicos que a gente chama de músicos amadores, ou seja, tinham outra profissão. Mas alguns que a gente vai falar agora, sim, eram músicos profissionais. Eu vou destacar isso. Vem daí a história do... eu sou músico, tá, mas qual que é a tua profissão? Vem daí, então. Claro que sim, claro. A gente não pode simplesmente levar as coisas a mal e não tentar entendê-las, né? Com certeza, a música como uma atividade profissional dentro do choro, vamos dizer, né? Que é o que eu posso falar um pouco, ela é bem recente.
Tá? Sim. Ela é bem recente. Vamos dizer assim que a partir dos anos 80 para cá que a gente começou a ter músicos do choro que trabalham exclusivamente com música. Antes disso era bem raro. Tá? Bem raro mesmo. Jacó do Bandolim era escrivão de polícia. Para vocês entenderem. Um dos maiores nomes do choro, né? Da história do choro. Todos os músicos que a gente vai ver aí ou tiveram uma profissão além do choro, ou uma época até foram exclusivamente músicos, mas tiveram outros trabalhos, outras fontes de renda daí, porque era muito difícil, era difícil de entender, né? Alguns daí realmente prodígios, os grandes músicos daí conseguiam sobreviver e viver de música, né? Mas geralmente aliando a coisa da docência também, sendo professores, né? Como é hoje em dia também. É difícil a gente ver quem viva exclusivamente do palco, né, da música. Tá, mas eu vou falar um pouco sobre isso, legal, esse ponto aí, eu vou tocar nesse assunto. Matias? Por favor. Oi, posso perguntar aqui? Tá me ouvindo? Todos podem perguntar, à vontade. Tá, aqui é a Andréia. Eu queria saber a questão do canto, como é que era no início e se era uma voz, duas vozes, Legal. se era cantado ou não. Olha a curiosidade, a primeira música gravada na história do Brasil, até tá nesse material, tá o link da primeira música aí, nesse PDF da aula anterior. Foi uma música cantada, chamada Isto é Bom, do compositor Xisto Bahia, um compositor baiano, que inspirou um cara que você deve conhecer, Dorival Caymmi, e que foi gravada pelo cantor baiano, né? Essa gravação é a primeira gravação do Brasil. E é uma música cantada, ou seja, assim, na virada do século, tá? É um mundu, né? Um mundu, vamos dizer assim. E, claro, música cantada sempre teve, sempre rolou, mas assim, eu acho que não é minha especialidade, tá? Mas eu vou falar um pouquinho. Tem um cara que muda bastante esse panorama, que é o Catulo da Paixão, que começa a letrar essas músicas aí do começo, né, do século XX, né? E ele começa a dar letra, então essas músicas começaram a ser letradas. Outros letristas, tá? Mas o Catulo eu vou usar como exemplo. Então esse material, essas músicas também começaram a ter letra. A modinha e até os mundus tinham letras, mas eram letras bem simples, assim, às vezes, né, coisas mais simples. Quando começou a ficar mais sofisticado, acho que na geração ali do Catulo, que a partir daí que a letra da música brasileira começou a existir cantores, né, uma voz, né, solistas, e daí experiências diversas aí com coros e coisas também, mas acho que acho que não é minha especialidade, tá, André, mas acho que esse caminho aí que eu te falei, ele vai ilustrar bastante coisa dessa perspectiva que tu perguntou. Ok, obrigada. A gente vai falar bastante depois sobre o Catulo. Ele entra na nossa... Aliás, tem a música que hoje a gente vai falar na roda de choro de hoje, tá? No segundo horário aí, não sei quando a gente vai começar o segundo horário. É uma música que tem letra do Catulo, que é o Iara, né? do Anacleto de Medeiros, e tem letra do Catulo. Então é exatamente o assunto aí que tu falou. Tá rolando ruído para vocês aí, gente? Tá um... Será que é o vento? Deve ser o vento, deixa eu ver. É tipo uma ventania. Ah, então tá. Vou ligar o ar-condicionado aqui, tá. E, Matias, Tava aproveitando o vento aqui, o ar-condicionado de graça aqui em casa. Tá, vamos lá. na aula passada não teve backing track com a melodia, né? Teve a música Manhã de Carnaval. A gente parou aí. Fechou teu microfone, Roberto. Abre de novo. Fechou teu microfone. Tá fechado. Continua fechado teu microfone. Aí, agora abriu. Beleza. Tu entendeu o que eu falei? Então, teve Manhã de Carnaval. E vai ter agora essa semana mais duas aí. A gente tá em Manhã de Carnaval. E a música do... E a música do Bom Filho, tá? Agora, semana que vem, a gente vai ter Iara e mais uma do Novos Chorões. Não, mas amanhã do carnaval tinha algum backing track com melodia junto? Não, com melodia não. Mas acho que quem é que já gravou lá? Tem um já gravado com melodia lá no grupo. Na Oficina de Choro 2021, alguém gravou lá, não sei quem foi, com melodia.
Ah, bom. Tá, beleza. Tá? Já tem lá para tu ouvir, tá? Bueno, então agora eu vou adiante. Mas não fiquem acanhados, podem perguntar aí à vontade. Ô, Matias, Fala. eu tinha comentado contigo até para a galera aí para sugerir o livro do Nelson Faria de leitura para violonistas e guitarristas, é fantástico, e vem um CD de áudio junto. Ah, é legal mesmo. Eu tenho esse livro aí, é bem bom. É a leitura, né, aquele do Nelson, né? O Nelson Faria é um craque, né? Tem muita coisa dele boa. O arpejos, escalas e acordes, aquele também, muito bom, né? O método de improvisação, tem vários livros bem bacanas dele. Eu acho que é uma boa sugestão mesmo. Podemos, então, pro dia de hoje? Então tá, vamos falar do dia de hoje, então. Matias, Fala, Dilson. o PDF sobre essa primeira e segunda geração, tu já publicou, não? Vamos publicar. Eu falo sempre, depois publico, mas eu posso botar agora, não tem problema. Publicar aqui. Depois, eu já falei que no final do semestre eu passo todo o PDF geral, tá? Eu tô montando, eu tô passando página a página para vocês, depois no final do semestre eu faço um PDF com tudo isso. Mas esse aqui tá aqui, vamos ver, desktop. Esse é a página 9, né? Essa é a página 9 que tá no chat agora, tá? Com os links, tá? Eu vou explicar um pouquinho agora. Bueno, deixa eu ver, só me confirma aqui, porque eu acho que o Roberto conseguiu entrar aí, dá um ok, então, porque tu falou que estava tentando entrar, não sei o quê. Bem, qualquer coisa depois tu avisa aí, que ele estava querendo entrar, não conseguia. Ah, mas tá aqui, eu tô vendo o Roberto, celular, deve ser ele. Então, Entrei já. tá, ok. Hoje, então, o que a gente vai falar sobre hoje? Essa primeira e já assim, pé da segunda geração, tá? Com esses nomes fundamentais aqui. Gente, se a gente pudesse só ouvir esses caras aqui, a gente teria 2, 3 vidas já de música para ouvir, tá? São nomes, assim, que produziram muita música. Não é brincadeira o que esses caras fizeram de música. Era um outro tempo, né? A gente não dispersava tanto, né? Entre 1000 atividades. Então, eles faziam muito... O volume de música, a quantidade era muito grande, tá? Eu sempre falo na Chiquinha. A Chiquinha, até hoje, é uma das maiores compositoras da história. Não em qualidade, não estou falando em qualidade porque isso aí é bem discutível, assim, né? Eu adoro, né? Mas tem gente que pode até não gostar. Mas em quantidade, ela tem muita produção, ela produziu muita música, tá? Então, ela é uma grande, assim, vultuosa, assim, compositora. E eu vou começar falando, então, sobre o cara que é, cronologicamente, o primeiro chorão da história. Henrique Alves de Mesquita é um cara, é um músico, né? Que ele foi para a corte lá em Portugal e voltou meio expulso. Ele era músico, foi para lá, se envolveu com uma esposa de alguém da corte lá, que eu não sei a história, os detalhes, mas ele voltou meio expulso assim e ele perdeu o cargo que ele tinha aqui, um cargo de músico assim, de certa forma importante assim, o emprego, né, o batido, o salário batido dele. Ele perdeu o salário batido dele voltando para o Brasil e o que aconteceu? Ele teve que virar músico popular. Ele era um músico com carteira assinada, vamos dizer assim, e teve que virar músico popular. Esse é o roteiro básico da vida dele. Tem muita coisa sobre a história dele, né? Enfim, importante, tá? Alguns aspectos aqui, só para situar vocês, assim, de 1830 ele, tá? Ele vai morrer só em 1906. Então, um cara que viveu muito para a época dele, né? Compositor, maestro, organista, trompetista, ou seja, baita músico, número 16 da Academia Brasileira de Música. Então, o cara também envolvido ali com esse lado. Tá, então, o que é o Henrique Alves de Mesquita? Tá? O que é a importância dele? Ele, em termos de idade, ele é o primeiro chorão. Tá? De todos esses, ele é o mais velho.
tá? E assim, também é um cara dos primeiros a que vai começar a compor, produção anterior a de todos. Então, ele é o primeiro chorão cronologicamente falando, tá? O cara é muito importante em vários sentidos. Então, primeiro, né? E ele também ele é reconhecido como o criador do nome tango brasileiro, né? Tango, né? Então também ele vai também ser um dos caras que vai conceituar esse negócio que é tão importante que vem a ser o tango, que a gente vai falar mais pra frente, tá? Então, o que eu tenho que ressaltar desse cara? Além de ele ser o primeiro, a gente tem músicas dele que dão assim uma pista do que vai ser a música brasileira dali para frente, tá? Então tu vê que antes da segunda metade do século XIX esse cara já está compondo, né? E ele vai compor bastante durante o século e vai ser reconhecido. Principalmente o batuque dele, né? Que é uma música muito importante, assim, que depois vocês têm que ouvir. O Ali Babá, que eu botei ali o link para vocês, tá? E Beijo de Frade também bastante conhecido, tá? 3 músicas assim que já citando e bem significativas. Eu botei o Ali Babá ali no link. Vocês estão vendo que tem um link embaixo de cada compositor ali. Então, com músicas para vocês ouvirem. Não adianta vocês saírem da música só com o meu papo aqui, acreditando na minha história, e não ouvirem, tá? Não é porque eu estou mentindo, porque eu não estou mentindo. Mas vocês têm que ouvir, vocês têm que sentir o que eu estou falando. Então, entender um pouco o ambiente da música dele, entender o que é, para entender o que vai vir depois, entendeu? Então, o Alibaba, essa gravação é a do que eu botei para vocês, é a do Princípios do Choro, tá? E é interessante que mostra ainda essa música ainda pré-choro, né? Essa música diferente, mas já com uma cara que não é aquela polca, né, europeia. Então, o Henrique Alves de Mesquita, esse cara, bem importante, tá? E pioneiro. Então, vocês... todos eles eu vou dar uma pequena fala sobre eles e tem um link para vocês ouvirem após a aula ali a música, tá? Então, quem quiser interromper e perguntar alguma coisa, se eu souber, eu vou falar. Também não sou especialista em cada um desses personagens, tem uns que a gente sabe mais. Mas o Henrique Alves de Mesquita é um cara que cada vez mais eu me interesso, porque ele realmente ele é o primeiro, né? Então a gente tem que conhecer um pouquinho mais dessa raiz, ok? Daí a gente chega na geração ali, que é praticamente a mesma, que é do Calado e da Chiquinha, né? Porque eu vou dando as datas aqui só para vocês montarem na cabeça de vocês esse mapa, tá? 830, então, é o Henrique Alves, tá? A Chiquinha é de 47, já podemos dizer que, né, com certeza, uma geração depois, né? Vamos dizer que aquela época, 10, 15, 17 anos, era muita diferença, né? E o Calado, eu não sei de qual é isso, eu estou consultando, tá, gente? 48. Também 18 anos depois do Henrique Alves de Mesquita. Bastante tempo, né? Se a gente for ver, né? Já com certeza uma geração de diferença. Só para conceituar os últimos ali, os que a gente está falando hoje, o Anacleto de Medeiros, ele é de 66. Então, também já está uma geração depois desses aí, né? Todos eles aí. E o Nazaré, que é o último aí que eu citei hoje, ele é de 63, tá? Então, assim, vamos pensar assim, o Henrique Alves, depois tem a geração da Chiquinha, do Calado, depois do Anacleto e do Nazaré. Então, estamos falando basicamente de 3 gerações aí do choro, né? Tem contemporâneos do Henrique Alves de Mesquita? Tem. A gente sabe sobre eles pouco. Eles faziam choro, já eram caras que nem o Henrique Alves de Mesquita. Tem, mas a gente sabe muito pouco sobre outros personagens dessa época. Tem. Tá? A gente vai falar ali do
o Quincas Laranjeira, se eu não me engano, vamos só conferir aqui, o Quincas Laranjeira. Deixa eu ver só a data dele. Ó, não tem nem a data dele aqui para vocês entenderem, né? Vamos ver, Quincas Laranjeiras é de... não, é 73 já. Não, é bem depois. Depois vamos pesquisar mais gente, mas se sabe muito pouco, tá? O Quincas Laranjeira, que eu estava falando, é o professor do João Pernambuco, né? O violonista João Pernambuco. Olha, vejam, anterior ainda ao João Pernambuco, que é de 883. Então, realmente, o Henrique Alves de Mesquita está 16, 17 anos antes dessa outra turma, tá? Então, vocês têm que ouvir. E não só a música que eu coloquei ali, mais coisas para... Pelo menos o batuque também, além daquilo ali, anotem aí. O batuque do Henrique Alves de Mesquita, vocês têm que ouvir, porque é algo bem diferente, é uma música muito fundamental, assim, da base do choro. Vai dar muita noção para vocês do começo do choro. Eu tenho ela aqui em áudio, mas se vocês botarem batuque Henrique Alves de Mesquita, vocês vão achar. É uma música conhecida. Tá? Então, acabou o Henrique, vai ter essa geração do Calado e da Chiquinha, que daí, assim, é reconhecida como a primeira geração do choro. E, de repente, é mesmo, porque eles realmente já eram a turma do choro mesmo, né? A Chiquinha, que eu fiz uma aula só sobre a Chiquinha, então eu não vou ficar falando muito sobre a Chiquinha aqui. E também ela é bem conhecida, a história, né? Desbravadora em vários sentidos, né, dela. Então, assim, e eu sou fã mesmo, sempre falo, mas, assim, eu não vou falar tanto sobre ela. O Calado era um cara também que era esse cara doble chapa, né? Que a gente fala. Era um cara que tocava música erudita, né? E tocava choro. Né? Que é a cara do choro isso. Os caras que fazem esses dois lados. Lia música, mas tocava de ouvido. Né? Tocava concerto, mas improvisava na roda de choro. Entendeu? Então, isso aí depois vai ecoar pela história do choro e ecoa até hoje. Se a gente for fazer uma pesquisa, assim, vocês vão ver o tempo inteiro esses músicos de choro, que são os caras, lê, mas toca na roda de choro. Essa mistura entre formalidade e informalidade que baseia o choro. Talvez por isso, até que ele fique reconhecido como o pai dos chorões, né? Eu recomendo essa caixa, existe, inclusive, o Joaquim Calado, o pai dos chorões, é uma caixa de discos muito boa, muito boa. Está disponível aí nas redes aí, ou para comprar, que é uma coleção sobre a obra dele, né? Muito, mas realmente fundamental para a gente entender o começo do choro. Então, do Joaquim Calado. Coloquei para vocês do Joaquim Calado, para vocês conhecerem um pouco, né? Eu botei o Flor Amorosa, né? Uma gravação aí de uma série que a TV Cultura produziu sobre o choro agora recentemente. Muito boa, inclusive, essa série. E já fica o link ali. Esse é um dos capítulos ali, tocando Flor Amorosa, o grupo tocando Flor Amorosa, que é considerado o primeiro choro da história. Apesar de ser uma polca. Essa é a melodia dela. Seguindo adiante, nós vamos ter, então, falando do Chiquinha, falando do Calado, a gente vai ter, então, a geração, os caras que fecham essa primeira turma aí, que é o Anacleto de Medeiros. Bem, o Anacleto é outro personagem fundamental, o criador da banda do Corpo de Bombeiros, que vai ser a banda mais importante do país, né? Ele é o maestro da banda e criador da banda. Essa banda grava tudo, inclusive o hino nacional, né? Então tudo é que foi gravado por eles. As coisas mais importantes foram gravadas por eles. Era a banda, né? Da qual participavam vários músicos aí que a gente fala, Bonfilho de Oliveira, vários músicos aí que a gente vai falar do choro eram músicos da banda e também chorões, inclusive o Anacleto, grande compositor de choros, de shots, de polcas, de valsas, né? Grande arranjador, né? E músico fundamental para a conexão do choro com as bandas, né? Que é um ambiente de música que deve ter alguém que é militar aí, que isso é um ambiente da militar, né? Das bandas marciais, e que o Anacleto conectou, né? Através da banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, que, enfim, conectou o choro com o universo das bandas e nunca mais se desconectou. Para sempre vai ter conexão e
e influência, e mistura, e compositores, músicos que vêm das bandas, né? Até hoje isso é muito forte. Por fim, o grande e sofisticadíssimo falado, enfim, sempre gostam de comparar, né, músicos brasileiros com estrangeiros, o Chopin brasileiro, né? Eu acho que ele é o Ernesto Nazaré mesmo, e o Nazaré mas é uma boa comparação, porque o Chopin, né, é uma bela comparação. Mas, assim, ele é o cara que cria a escola do piano brasileiro, né, e cria toda essa virtuosidade, essa complexidade, que o Nazaré até hoje tem uma complexidade muito avançada para choros e para chorões até 50 anos depois dele. Ele foi muito... As músicas dele eram muito avançadas, né? Ele era muito superior aos músicos ao redor dele, né? Muito virtuoso, né? E compositor muito avançado. Ele realmente buscou a fonte da música dele em compositores clássicos e da história. Sabia muito de música e conseguiu aplicar a brasilidade, né? Ao tango brasileiro, sobretudo, esse conhecimento dele, e levou ao absurdo de ter uma criação enorme, né? Uma produtividade muito grande. Isso já falei algumas vezes. Tem um portal Ernesto Nazaré 150 anos e que isso tudo está disponível nas partituras, tá? E dá para ouvir os áudios de muita coisa. Foi gravado pela Teresa Madeira, né? A pianista, também muita coisa, né? Ele é um dos compositores que foi, sobretudo depois do Jacó relembrá-lo, né? Jacó tem a função de relembrar a obra do Nazaré muitos anos depois da morte dele, e daí até hoje assim é muito presente no universo do choro, principalmente por ser muito, muito, muito sofisticada a música dele, a harmonia muito sofisticada, muito avançada. Músicas do Nazaré, vocês podem esperar harmonias bem complexas, bem difíceis, coisas que não são vistas em outros compositores, muitas coisas, sabe? Bem difíceis. Tá? Até aqui, alguém quer comentar alguma coisa, quer sugerir, quer falar alguma coisa aí? Fale aí, tá na hora. Ô, Matias, uma coisa legal para sugerir aí, quem puder pesquisar o material que tem da Cari Records, lá da Luciana Rabelo, com Maurício Carrilho, que é dos princípios do choro. Exatamente. Aí tem muita coisa da Chiquinha Gonzaga, do Henrique Alves, inclusive até alguns outros nomes também que eu nunca nem tinha ouvido falar. O princípio do choro eu sempre cito como a pesquisa, às vezes me incomodam, porque eu falo assim, às vezes eu gosto de colocar umas coisas, a mais importante, tá? Ou a mais não sei o que é. Tem um jeito assim de falar às vezes, mas o princípio do choro é a grande pesquisa do choro. Porque é um compêndio de mais de 10 mil partituras que trouxe à luz as primeiras gerações do choro. E ninguém sabia disso. Ninguém tocava isso, né? As rodas de choro, mesmo no Rio, lá, dos conhecedores, eram sempre Jacó, partido Jacó, né, da pesquisa. Mas ninguém sabia sobre as primeiras gerações, não se tocava mais, tinha se perdido tudo isso. E o Maurício Carrilho, quando fez essa pesquisa, ele possibilitou que hoje em dia a gente esteja falando sobre esses compositores, e vários, como tu disse, com nomes desconhecidos, né? Luizinho, vamos falar do Pedro, enfim, uma centena de compositores aí, do Flausina, como é que é o nome dele? O compositor do Flausina, Pedro, enfim, Pedro Galdino, com muita música, né? Enfim, centenas de compositores, vamos falar nesse material dezenas, mas acabou girando essa roda. Então, realmente, o material Princípios do Choro, ele conta muito bem essa história das primeiras gerações. Então, muita coisa está disponível, e no Spotify está tudo agora, tá? Pode digitar Princípios do Choro, os discos estão todos no Spotify agora, vocês podem ouvir essa coleção que tem mais de uma dezena de discos aí, e muito legal. Esses dias a gente contou no programa de rádio, lá o Maurício contou como é que foi feita essa coleção, Luiz, e ela foi feita assim, do dia para noite, entendeu? Eles gravaram em 2 meses, tudo, e ele fazia uma quantidade enorme de arranjos por dia,
e para gravar no outro dia, porque tinha que ser entregue em praticamente 2 meses. Então foi uma loucura que eles conseguiram realizar, e esse material até hoje, assim, ele não existe algo tão concentrado, principalmente eu falar da base do choro, as primeiras gerações, né? Esses primeiros compositores. Então, essa coleção Princípios do Choro, essas partituras estão disponíveis no acervo da casadochoro.com.br/acervo. Todas as partituras estão lá disponíveis, essas mais de 10 mil lá estão disponíveis já online, e os áudios estão no Spotify agora dessa coleção. Então fica a dica aqui. Eu tô trazendo aqui umas coisas mastigadas para vocês, mas vocês têm que ir a mais, né? Não fiquem só no que eu estou mostrando aqui, nesses links que eu coloco. Vocês têm que ir a mais. Na medida que vocês começarem a gostar mais, vocês vão fazer isso naturalmente. Bueno, por último, eu separei para vocês aqui, para vocês ouvirem e verem, 2 documentários, um sobre o Ernesto Nazaré e outro sobre a Chiquinha, ok? Tá ali o link, coisas que só clicar e ver. E por último, ali embaixo, eu coloquei a sugestão de ouvirem a suíte Retratos, que é uma suíte do Radamés Inhatli, que homenageia esses 4 compositores, né? Sem ser o Henrique Alves de Mesquita, os outros 4 ali. Na verdade, o Pixinguinha, desculpa, a Chiquinha, o Anacleto e o Nazaré. Calado não tá lá. Tá? Ele homenageia 4 grandes compositores, e inspirado nas músicas desses compositores, ele compôs essa suíte, que eu falei, já fiz aula exclusivamente sobre essa suíte aqui, mas só para relembrar, a suíte Retratos, que homenageia esses compositores aí, que 3 estão na tela de vocês aí. Tá bem? Então, esse foi o material da aula 4. E eu estou aberto a algumas perguntas, para que daqui a pouco a gente passe para o outro assunto. Se não tiver, eu já vou passar para outro assunto. Então, rapidamente, se alguém tem perguntas ou sugestões para falar desse tema aí, levante a mão, abre o microfone, que esse é o momento. Não temos? Dou-lhe uma, é leilão. Dou-lhe 2, então vamos adiante, tá? Então vou fechar aqui, porque esse é o assunto da aula 4, depois a gente vai adiante nesse assunto. Como eu falei, até o final do semestre, a ideia é a gente ver todos os assuntos dessa primeira, segunda, talvez terceira geração do choro, tá? A gente não vai chegar nas gerações ali do meio do século XX. Bueno, deixa eu abrir o arquivo aqui. Achei. Então, gente, como foi perguntado antes ali, a segunda música dos playbacks que a gente olhou, e é que eu quero tirar dúvida com vocês aí, é o Manhã de Carnaval, tá? Eu quero saber, primeiro, se vocês não tocaram e não olharam, não vai ter dúvida, porque quem não tentou tocar, então não vai ter dúvida nenhuma, tá? Mas quem tentou tocar, tá com esse material aqui, que é a cifra dela, né? Tem um baixo escrito ali no começo e tem a forma. Então, assim, ó, nesse momento, falta só eu gravar. Quem puder gravar com playback, a sugestão é sempre assim: tem um playback com a base para vocês gravarem em cima daquele playback. Tanto um violão, um cavaquinho, um solista, um solo, uma baixaria. Eu vi que o Christian fez aí, outro dia ele gravou a baixaria. Então, eu gravo um violão base, né? A gente grava um violão base e entrega com uma cifra, com uma partitura para vocês fazerem o resto e lançarem. Tá? Essa é a sugestão. Então, por favor, pode falar. Não, eu acho que sempre que quem pudesse, se conseguisse disponibilizar também eu sei que é difícil isso, mas o playback com a melodia, porque de certa forma facilita, entendeu? Porque fazer a harmonia sem conhecer a leitura dinâmica para sair fazendo o solo, entendeu? Então acho que seria muito interessante. Sugestão aceita. O próximo eu já gravo com solo ali e vou lançando com solo. Eu vou fazer esses solos atrasados, eu gravo aqui
e lanço um arquivo completo para vocês. Um completo e um separado. Pedido feito e vai ser feito. Eu estou esperando uma flauta, mas para a gente postar e gravar. Eu tenho certeza quando eu entro com a flauta. Beleza, ó. Bota a pressão, Paulano. Bota a pressão. Onde é que tá a Camila? Tava aí, que já tava. O Adilson deve ter gravado. Ó, Adilson, tu viu o comentário da Paola aí, ó? Estão esperando que tu grave e lance na flauta aí. Então. Matias. Ficou na tua. Fala, Juan. Eu tentei tocar, muito bom. Eu toquei. Eu tenho uma dúvida ao final. Ao final, há Ré menor com sexta e nona. Mas eu creio na gravação a nona não está aí. Não estou seguro. Tá, deixa eu. Ó, tá aqui, ó. O que o Juan tá perguntando? Ó, ele tá falando sobre isso aqui, ó, gente. Esse acorde aqui, tá? Vamos solucionar ele. Primeiro lugar, o Ré menor 6, tá? Quando aparece um Ré menor 6 em qualquer lugar, vocês têm que fazer uma conexão com isso. Sempre o Ré menor 6, ele é ligado, ele é um acorde meio diminuto. Disfarçado, vamos dizer assim. Tá? Ele é igual a um acorde meio diminuto. Tá? Então, vocês têm que sempre estar com isso em mente. Então, nesse caso, Ré menor 6 é igual a Si meio diminuto. Tá? Ok? Esse cara é igual ao Si meio diminuto. Tá? Então, se vocês façam essa conexão, se Ré menor 6 é Si meio diminuto, vocês modulem, né, para outros tons. Então, sempre um acorde menor 6 é igual a um acorde meio diminuto. São as mesmas notas. É só a maneira de escrever que é diferente. Ou seja, Ré menor 6 é igual a Si meio diminuto, tá? Um tom e meio abaixo, né? Pode. Agora vocês montem a relação na cabeça de vocês para entender. Tá? Se é igual ao Si meio diminuto, Ré menor 6 é igual ao Si meio diminuto, fica fácil de fazer esse acorde, ó, Juan. Porque o Si meio diminuto está aqui, né? Ok. E quem é a nona de Ré? Mi. Então é só fazer assim. Só fazer o Si meio diminuto e bater o Mi solto. Mi fininho, né? Então o último acorde pode ser esse. Como foi o Juninho que gravou, porque semana passada eu cortei minha mão. Na outra semana, 10 dias atrás, eu cortei minha mão e pedi para ele gravar. Eu não conferi exatamente qual foi o acorde que ele botou, mas é esse aqui, ó. Si meio diminuto com um Mi solto. Esse é o som que tem que ter no final. Tem aquele finalzinho ali, né? Que é. Segundo. Tá? Então é essa. Solucionado, Juan? Deu para entender? Muito obrigado, sim. Muito obrigado. Tá? Então guarda essa relação aí harmônica, que é um acorde menor 6, sempre é igual a um acorde meio diminuto. Isso aí é mais importante para o violão, tem uma sonoridade diferente na disposição desses dois acordes, mas o cavaquinho, por exemplo, no cavaquinho isso não tanto faz. Tá, mas tem que saber, né, da relação, porque se não vai ver o Ré menor 6, não vai saber montar. Às vezes é um acorde bem simples e a gente fica em dúvida. E aí, Matias, inclusive isso aí é uma baita dica que, tipo assim, aprender o arpejo menor 6, já vai estar tocando um arpejo meio diminuto. Exatamente, é a mesma coisa. Depois vocês confiram no instrumento de vocês para verem que eu não estou mentindo. Confiram ali os acordes, comparem um com o outro, vocês vão ver que é exatamente o mesmo acorde. As mesmas notas, né? E a nona ali, ela fecha bem assim pro encerramento da música, né? Fecha, né? É um acorde que é menor sexta e nona, exatamente. Aí ele tem a nona, daí você tem que incluir, né? A menor 6 é igual ao Si meio diminuto, mas a nona daí no caso é um eu tentei, mas as suas sextas são as mais finas. É com perdão. E com a nona é não, faz o Si meio diminuto.
E bate o mi solto, o mizinho solto, da primeira corda solta, junto. Não, a primeira corda. Isso, agora sim. Esse é o som. Tá? Okay. Obrigado. Exatamente isso aí. Muito obrigado. De nada. Agora, esse momento aqui da aula é exatamente para isso. É para tirar dúvidas, tanto de sinalização gráfica, quanto de levada, quanto de acorde, quanto de harmonia. Então, assim, eu dependo agora da dúvida de vocês. Ou da melodia, né? O que eu posso fazer, acho que talvez vocês queiram, é que eu toque uma vez ela inteira, aí, se vocês quiserem, com o playback. Eu posso fazer isso. Se vocês desejarem, acharem legal, aí eu posso fazer isso aí. Tá, então eu vou fazer o seguinte, então. Deixa eu dar o stop share aqui. Vamos abrir o YouTube. Vamos botar o YouTube. Deixa eu abrir aqui. Pô, onde tem uma esfriada legal, né, cara? Ó, o Roberto aí com o microfone aberto. Deu esfriada mesmo, mas pode fechar o microfone. Vamos fechar. Roberto, fechei. Fechei de todo mundo. Deixem fechado, só abram quando vão falar, tá, gente? Porque daí a gente não precisa ouvir as conversas aí de terceiros. Bem, só um segundo mais aqui que eu vou abrir o playback. Para vocês, eu vou botar na tela a cifra, tá? Não, melhor, a melodia. Depois eu abro a cifra. Eu posso ler com vocês aqui. Anticarnaval, melodia, tá? A gente toca uma vez, depois já fiquem atentos aí para quem ficar com a dúvida de alguma coisa nela, para que eu possa, quem sabe, solucionar. Deixa eu abrir aqui então o playback. Segundo. Tá, ok. Vamos tocar uma vez a melodia. Bem, vai estar gravado, né, gente? Se eu não errar nada aqui, vai servir. Vai estar gravado, vamos lá. Oba! Errei. Alguma coisa. Vamos de novo. Vamos ver se tem alguma coisa errada. Vamos lá. Tem alguma coisa errada, gente? Será que eu tô errando aqui alguma coisa? Fiquei com medo agora. Ah, é que tem o baixo, né? Desculpa. Tem o baixo de entrada. Ô, bobeira. Desculpa aí, gente.
Beleza. Deu para ouvir aí, hein? Não ficou Muito travando, bom, né? hein? Tá, beleza. Desculpa aí a marcação, é que tem o baixo, né, gente? Eu tava... Saí queimando a melodia, mas tem o baixo. Assim, né? Como tá escrito, na verdade, né? Eu que bobiei aqui, tá? Exatamente como tá escrito aí. E tava distraído aqui. Vamos lá, então. Dúvidas. Temos dúvida de melodia, de harmonia, temos dúvida de ritmo, ou não, ou tá tudo certo e vamos adiante. E deu. Ó, quando a turma tá tímida, é isso aí mesmo. Mas não tem problema. Então tá. Vou te perguntar, Matias. Vamos lá. Te perguntar para ti. Nesse choro ali, no que se entende ali como período e como sentença? Ah, tá. Essa música aqui é... Só um segundo, tô pensando aqui. Vou te responder mais certinho. Tá, primeiro lugar, Jaci está perguntando uma pergunta aí do que eu estou falando na aula de composição, nas construções de melodia, né? Essa música, ela não é um choro, tá? Em primeiro lugar, ela é uma canção, tá? Então, ela não segue aquela construção que a gente fala dos choros, tá? Mas, para não fugir da resposta, olha só, ela repete o tema da melodia, né? Porira para, ó, porira para, poraiá. De novo. Porira para, porira. Então, de certa forma, ela repete o tema da melodia, que é o que a gente estava falando sobre as construções de melodia, né? Que na primeira frase faz uma melodia, depois faz uma coisa contrastante. Essa repete a melodia, tá? Que é mais ou menos o que a gente considera lá no choro como sentença. Mas é um samba-canção, exatamente. Aí é uma canção, né? É uma canção. Ela tem levada de choro, ela tem harmonia de choro, só que ela não é construída como uma música, como um choro. Até porque, vários motivos, né? A música instrumental e a cantada tem essas diferenças, né? Ela é mais feita para ser cantada, a melodia é mais acessível à voz, né? Mas ela repete o motivo da melodia, né? Ela tem essa repetição do motivo da melodia, que é a coisa que existe nas sentenças, né? Ela tem essa característica. Mas a estrutura não é bem de choro, entendeu? Por isso que eu... Não é bem de choro. Não estou falando... Eu não tô fugindo da resposta, mas só para te explicar que ela não... Ela tem... Só uma coisa aqui. Ela tem 32 compassos, ela é 2 de 16, o que eu posso te dizer? Ela repete o motivo da melodia. Se alguém quer complementar aí, João? O que tu acha aí sobre isso? Eu acho que é isso que tu falou. Né? Eu acho que também, né? Ela repete o motivo da melodia. Ela poderia feito assim, ó. Por exemplo, daí seria outra melodia, que daí já seria o período. Que a primeira melodia é uma coisa e a segunda contrasta. Mas ela repete, né? Mesmo mudando a harmonia ali, né? A melodia segue a mesma. Matias. Vale. Matias. Buenas. Uma curiosidade, Matias, sobre essa música. O que levou ela a ser gravada por milhões de vezes aí? Por exemplo, jazzistas tocam isso. O que foi a melodia? O que ela tem que levou isso? Ela espalhou tanto assim? Black, quem souber dessa resposta, eu tô comprando, porque essa é a grande pergunta. Essa é a pergunta do mundo. Na verdade, não existe essa resposta, ou se ela existe, ninguém sabe. Porque vou usar uma outra música para te responder isso, tá? Garota de Ipanema é uma música toda quebrada. Toda errada a música. Ela não tem nada de padrão.
Garota de Ipanema é uma música totalmente... Né? Olha a segunda parte, então, nossa senhora, ela é toda errada. E é a música, até há pouco tempo atrás, era a música que mais foi gravada na história do mundo. Tá? E ela não tem nada de padrão, ela não é quadradinha, certinha, não. Ela é toda... Então, e tu tá falando agora de uma música bem menos conhecida, mas ao mesmo tempo é muito gravada, a galera do jazz tá até no Real Book, né? Do jazz. E assim, é uma música boa pra caramba, mas assim, exatamente a resposta do que tu perguntou, quem é que nasceu antes, o ovo ou a galinha, sei lá. Não, é pior ainda. É pior ainda, é o mistério do planeta. Não se sabe. Não se sabe. Ela é uma questão de sentimento. Pois é. Sentimento. Acho que são várias coisas que deram certo e que levaram ela a ser isso aí. Mas quais exatamente, a gente não sabe. Essa é o mistério, né? Existe esse mistério. A música... como é que é? De quem é a frase, né? A música nunca entrega o seu último mistério. Tem isso aí. Quem souber me lembra aí de quem é a citação. Não é minha, tá? Não é de quem é, só porque tu falou. Nunca entrega seu último segredo, né? Eu acho um mistério. Não sei se é mistério, segredo. O Oscar Wilde aí, ó. Citando o Oscar Wilde, né? Ela nunca revela o seu último segredo, né? A música é o tipo de arte mais perfeita. Nunca revela o seu último segredo. Tá? E acho que tem a ver com isso, porque realmente não se sabe. São vários elementos. Né? E não é só também a questão midiática, porque na boa, o Luiz Montal não era um cara mega conhecido. Sim, não. Nem um cara que tinha dinheiro para bancar a música dele no jabá. Não. É um musicaço. Né? É uma música redonda, bem feito, fecha. Então, infelizmente, essa resposta, se eu soubesse, eu estaria usufruindo dela hoje em dia. Todos os dias. A gente busca descobrir isso, né? É uma coisa incrível que tudo que é solista gravou, Ray Brown gravou isso aí de contrabaixo, é uma coisa fora do maravilha, é uma música maravilhosa, é muito boa a música e ela funciona, né? Ela é boa de improvisar, ela é boa de tocar, ela é boa de cantar. Ela é uma música excelente. Mas, assim, a resposta mesmo para essa tua pergunta, todo mundo está procurando desde sempre. Talvez por isso a música siga, né? Essa eterna procura para a gente achar essa resposta que tu falou. É um dos motores da música, certamente, essa procura. Né? De a gente buscar essa perfeição aí, sei lá. Aí tá, acho que foi uma citaçãozinha aí que acho que valeu a pena. O Oscar Wilde, que é de 854, aí, tudo a ver com o que a gente está falando, as datas aí, né? Eu acho que deu essa definição. Acho que o mais próximo de te responder é essa citação do Oscar Wilde aí. Vou falar de novo aí para quem não pegou. A música é o tipo de arte mais perfeita. Nunca revela o seu último segredo. Oscar Wilde. Acho que é isso aí. Vamos lá. Isso. Alguém tinha me chamado antes. Quem é que era? Eu te chamei. Fala, Luiz. Eu queria saber o seguinte. Com relação à música para cantar e a música para solar. Existe uma diferença aí. Eu sei que normalmente o cara faz a música para depois letrar, mas pode haver só o momento de tu escrever para letrar? Sempre quando tu vai escrever para letrar, eu vou falar tecnicamente, as duas diferenças básicas. A extensão da melodia ela vai ser limitada, basicamente em 2/8 ou um pouco menos. E os saltos. Essas são as duas coisas principais. Os saltos, a voz humana, para dar esses saltos, pular de uma nota muito distante, né, ou incomum, a gente evita isso para compor músicas letradas, naturalmente, porque é muito difícil de fazer cantado. Então, tecnicamente, esses dois atributos, eu acho que são assim a grande diferença. Extensão, né, que é, ou seja, quanto a altura, né, a extensão da melodia
da nota mais grave até a mais aguda, ela não pode estourar 2/8 de jeito nenhum, porque a voz humana ela não vai além disso, né? Ela tem que ser 1/8 no máximo ali, né? 1/8 e pouco, em termos de extensão. Né? E a outra coisa é a situação dos saltos, né? O salto no instrumento, eu faço um salto facilmente, né? Sei lá. Agora, eu cantar isso aqui agora é impossível. É horrível, né? Então, a extensão e os saltos são duas coisas, além de outras coisas, tá? Mas acho que essas duas aí, já para a tua pergunta, acho que estão de bom tamanho para dar o exemplo, assim, das coisas que a gente acaba, né, evitando. Né, sempre a melodia para cantar é mais fácil, né? Tem que ser mais fácil do que uma melodia instrumental, que ela pode explorar coisas que o instrumento musical, que não a voz, vão, né? Então, acho que essa é a resposta. Feito? Gente, valeu. Dúvidas de harmonia? Entenderam a harmonia? O que está acontecendo? Não entenderam nada? Querem perguntar alguma coisa? Porque a gente, assim, eu ainda gostaria de falar um pouquinho sobre a levada do Iara, que vai ser o playback da semana. Então, assim, se vocês não têm nenhuma dúvida, nada mais do Manhã de Carnaval, e beleza, vamos gravar agora essa semana, botar lá no grupo e já era. Essa é a harmonia oficial de Manhã de Carnaval? Ou está simplificada? Não, é uma harmonia certinha, ela não está simplificada não, mas a harmonia oficial sempre é assim, a harmonia de uma gravação, né? Então, assim, não, essa harmonia não está baseada especificamente em uma ou outra gravação. É uma harmonia que o Luiz Machado, professor nosso, ele compôs ali, né? Mas quando a gente fala assim de uma harmonia específica de uma gravação, não, ela não está baseada em uma gravação específica. Acho que é isso que mais ou menos a pergunta, né? Quando a gente fala de harmonia oficial, assim, nesse sentido, é que quer dizer a harmonia da gravação tal, da primeira gravação, vamos dizer assim. Não, ela é uma... Mas não está simplificada, tá? A gente não trabalha nada com harmonia simplificada aqui. Nenhuma que vocês vão receber é uma harmonia simplificada. Eu sei que é bem bonita a harmonia, tem soluções bem legais aqui. Obrigado. De nada. Tá, então ela tem coisas interessantes, né? É uma música fácil, mas ela tem vários elementos importantes e interessantes, né? Se vocês prestarem atenção entre a primeira frase, né? Né? A primeira frase, né? Depois ele faz a mesma melodia, mas ele troca a harmonia. Né? Então, olha, a mesma melodia com duas harmonias diferentes. Isso já é bem interessante, né? Daí, terceira frase, né? Então, a terceira frase, né? Tem uma modulaçãozinha, né, para Fá maior ali, né? E depois volta. E aqui, ó, outra coisa aqui bem interessante para vocês aí, alô, arranjadores aí, ó. Olha a preparação para Ré menor que é utilizada aqui, ó. Qual é a preparação para Ré menor? É Mi meio diminuto, Lá 7, Ré menor, né? Agora, várias vezes, esse truque de trocar, né? Tu faz uma preparação para tom maior e acaba num tom menor, né? Ou seja, ele usou Mi menor, Lá 7 para preparar Ré menor. Mi menor e Lá 7 é uma preparação para Ré maior, né? Tecnicamente, né? Então ela é deceptiva, né? Porque ela está preparando um Ré maior, porque Mi menor e Lá 7 é para preparar Ré maior. Mi meio diminuto e Lá 7 é para preparar Ré menor. E aqui tá usado, ele faz essa pegadinha, ó, Mi menor, Lá 7 e cai em Ré menor, tá? Ele só tirou o B5, né? Isso, ele trocou, ele fez uma preparação para um tom maior, então ele te dá uma enganada, entendeu? Tu pensa que vai vir um Ré maior, mas não, vem um Ré menor. Tá? Daí aqui chega na metade da música, né? Aqui, vamos fazer um risco aqui. Chega na metade da música aqui, daí começa tudo de novo. Vamos aqui. Daí agora vai mudar a frase. O que ela faz? Ela vai para o quarto grau, né? Sempre harmonias em tom menor. Isso, Não Falta-me Você, boa lembrança. O Jacó usa Não Falta-me Você. E outros tantos choros, mas o Falta-me Você a gente sempre
sempre nota, né? Aquela pegadinha do Falta-me Você. Boa lembrança aí do João. Ótima lembrança. Então, daí tem aqui, ó, o quarto grau, né? Só que olha o que ele faz de novo. Outra pegadinha aqui para vocês prestarem atenção. Aqui, o que ele fez? Ele, em vez de ir para Sol menor, ele foi para o relativo maior. Ele usou o relativo maior para substituir o acorde menor, tá? É uma possibilidade também. Então, aqui, ó, vocês prestem atenção. Acho que a gente nem vai para outra música hoje, de tanto que a gente está falando aqui, vamos ficar só nessa, porque senão vai... O pessoal depois me liga para me reclamar. Ó, muita coisa numa aula. Ó, em vez de ir para Sol menor, porque a preparação lá meio diminuto, Ré7 é para ir para Sol menor, né? E a gente realmente está indo para Sol menor, porque a gente está indo para o quarto grau, né? A gente está em Tom menor e vai para o quarto grau. Só que em vez de ele usar o Sol menor, ele usa o relativo maior, que é Si bemol maior. Então, uma outra substituição harmônica que funciona pra caramba. A sonoridade fica excelente. Tá? Entenderam isso, gente? Então, em dúvida, tem que levantar, porque senão eu tô falando. Se não entenderam, você tem que perguntar, porque senão eu tô dando palestra aqui. Tá? Tem que levantar a mão, não entendi tal coisa, senão eu vou adiante. Ó, de novo a mesma brincadeira. Ó. Eu vou chegar em Sol menor, né? Mas eu preparo com Lá menor e Ré7, que é uma preparação de Sol maior. De novo, invertendo o tipo de preparação. Qual é a preparação para Sol menor? Lá meio diminuto, Ré7. Ele usa o Lá menor e Ré7. Tá? Bem, daí depois segue meio diminuto, faz uma preparação também, mente aqui, ó. Parece que a gente vai para Mi bemol, mas a gente vai em Mi menor, ali a última frase, né, para finalizar a música ali, né? Matias. Por favor. O Ré7, ele é a dominante de Sol, mas porque a preparação é Lá meio diminuto e Ré7. Eu compreendo o Ré7, mas não Lá meio diminuto, porque ele é preparação. Ó, eu estou escrevendo aqui, vê se tu consegue ver o que eu estou escrevendo aqui em cima, Lá menor aqui em cima, tá vendo? Sim. Tá. Sim. Se eu fizer Lá menor, Ré7, essa é a preparação para Sol maior. Essa é a preparação típica para Sol maior, ok? Que a gente chama de 2-5-1, né? Ou 2-5, que se fala em inglês, né? Tá? Essa é a preparação. A preparação para o tom menor é Lá menor 7, B5, Lá meio diminuto, como nós falamos, meio diminuto, né? E Sol menor. Essa é a preparação para o tom menor. Isso vem do 2-5-1. Isso, do 2-5-1, exatamente. Okay. Muito obrigado, muito obrigado. De nada. Então, o que a gente faz, Juan, às vezes? A gente pega a preparação do tom maior e engana e vai para o Sol menor. E a mesma coisa aqui, ó, usa do tom menor, engana e vai para o tom maior. Essa substituição, né, ela é muito utilizada para a substituição harmônica, ela dá um sabor especial nas harmonias. É muito comum. Obrigado. Tá? A gente utilizar. Aqui está sendo utilizado isso. Bem, por último, a gente vai ter aqui o Fá menor, Si bemol, que também dá uma enganada, porque vai para Mi menor 7, né? Deixa eu pegar as páginas 2 aqui. E acaba Ré menor, Mi meio diminuto, Lá 7. Esse final é o quarto grau e tônica, né? Esse aqui é bem comum, tá? Bem comum também, quarto grau e tônica. Quarto grau, tônica. Essa é a relação que mais aparece em tom menor, é essa relação entre quarto grau e tônica, né? Ela fica o tempo inteiro a par. Ré menor, Sol menor, né? O que mais aparece em relação do tom menor é com o seu quarto grau menor. Tá? Gente, eu acho que foi muita coisa, eu não vou entrar em área. Se vocês... Vou me desculpar aí com a turma, se vocês estavam esperando que eu entrasse. Hoje acho que já foi muito assunto, muito conteúdo aqui. A nossa cabeça começa a cansar. E eu acho desnecessário a gente agora entrar em outra música, falar em outra música. Então eu estou à disposição mais uns minutos aqui, caso vocês tenham dúvidas de alguma coisa da música, do Manhã de Carnaval. E daí a gente vai encerrando. Lembrando que a gente vai ter aula no sábado, tá? Até um incentivo aqui, todo mundo fique em casa e vendo a aula, né? Então eu vou fazer aula no sábado, não estava no planejamento, tá, do semestre, mas eu vou fazer
para a gente dar continuidade à turma da composição, para não pular, né? Senão a gente pularia 3 semanas aí, que não vai ser produtivo. Então, vamos ter aula no sábado agora, ok? Alguma pergunta, Marco? Alô, alô? Estão me ouvindo? Agora sim. Já dá uma cortada no som. Tá, então lembrando aqui, o que eu falei foi o seguinte, que nós vamos... Eu não vou entrar na outra música hoje, porque é muito conteúdo, senão a gente fica muito pesado, eu não quero deixar as aulas pesadas. Então eu vou parar nesse conteúdo agora do Manhã de Carnaval, que a gente viu, já viu parte histórica e mais o Manhã de Carnaval. E eu falei também que sábado nós teremos aula, tá? Não ia ter aula pelo nosso planejamento, mas eu vou inserir a aula para a gente não perder essa continuidade da aula de composição. Então, teremos aula nesse sábado, normalmente 14 horas, tá? Ouviram o que eu falei agora? Agora rolou? Tá. Então é o seguinte, eu fico à disposição, se tiver mais alguma pergunta sobre a música de hoje, mais um minutinho aí, eu vou dar um leilão, dali uma, dali duas, dali três aí, e daí a gente tira as dúvidas e vai encerrando. Então, quem ficou com dúvida aí sobre o conteúdo de hoje, é o momento, e senão a gente está encerrando por agora. Algum questionamento aí? Não? Oi, Matias. Oi, Andréa, fale. É o seguinte, na verdade eu sou da primeira turma e estou aqui só aproveitando alguma coisa que eu consiga entender da segunda turma, né? Uhum. Mas... Só para te esclarecer, esse primeiro horário e o segundo horário, eles são continuados, entendeu? Novos Chorões, depois a gente tem a Roda de Choro. A Roda de Choro, que a gente não falou hoje, não vou entrar no assunto agora do Yara, que seria a música da Roda de Choro, né, de hoje, porque a gente viu muito conteúdo, já viu a música, já tocou, então acho que fica de muita coisa no mesma atuada aí. Então no sábado eu vou retomar. Mas sempre pode entrar nos dois horários, não tem problema nenhum. Pode falar. Tá certo. Não, eu queria saber assim, no caso porque eu me inscrevi para o canto, né? Uhum. E aí eu queria saber assim, como é que fica a participação da gente? A gente canta no playback, canta sozinho? Exatamente. Exatamente. Eu estou criando os playbacks, tá? A turma do canto vai fazer o seguinte. Eu tenho um playback ali que eu passei, que tá no grupo, né? Já disposto. Vocês gravam, cantam, gravem em cima do playback e depois postem lá. Eu vou comentar a partir desses áudios. Como tem muito pouca gente, acho que hoje tá... Não sei nem se tem mais alguém que é do canto aqui hoje, além de ti. A turma do canto entra, às vezes vem, não vem. Eu gostaria de reunir todas num horário específico, mas hoje, eu não sei, até tô vendo aqui, praticamente só tem tu hoje do canto aqui. A gente tava em 40, agora a gente tá em 30 pessoas. Então, eu quero fazer um horário para todo mundo do canto, pra gente dar uma fechada nesses assuntos, mas eu tenho que reunir turma. Por enquanto, praticamente não tem ninguém. Então, por enquanto é isso. Grava em cima do playback. A gente está falando sobre a melodia, daí a gente grava, publica no grupo lá, que a partir disso, eu vou dando umas recomendações também para todo mundo. Tá? E só mais uma pergunta. Eu queria saber se tu tem alguma dica de alguma pessoa que canta que seria bom ouvir. Boa pergunta. Dessa música específica? Dessa específica. Ah, tá. Senão eu ia te dar... Em geral, eu gosto muito de uma cantora, não é dessa música, tá? Mas, em geral, eu gosto muito de uma cantora, até pra tu dar uma olhada aí, que se chama Amélia Rabelo. Anota aí. Amélia? Amélia Rabelo, tá? Procura essa cantora aí nas redes e dá uma ouvida nela, que vai ser uma grande... Né, começo aí para esses assuntos. Estou vendo aqui alguma cantora que tenha gravação para te recomendar. Falaram da Nara Leão, eu não sei, não é que eu não gosto da Nara Leão, mas eu não sou tão fã assim, nem conheço muito na boa para te recomendar, então eu não vou te recomendar a Nara Leão porque eu praticamente não ouço ela. Vamos ver se tem alguma versão que seja legal para ti. Até gosto da Bossa Nova, até gosto mais da Astro de Gilberto, que está aí até disponível na internet. Astro do Gilberto, que foi mulher do João Gilberto. Clara Nunes. Tem aqui, Clara Nunes.
sem dúvida. Clara Nunes aí é com certeza a minha recomendação em termos de cantora em geral, né? Mas não só para essa música. A Clara Nunes é uma das grandes cantoras. Tá bem? Tá certo. Tá ótimo, obrigada. Quem é que me ia perguntar aí que levantou a mão e fechou? Vera, primeiro. Eu ia... Sim, tá. Não, eu canto também, e eu também tenho interesse nessa parte, dou aula de canto e tudo mais, então, nessa parte do canto. Não tenho feito, né, ainda assim, na aula nada, mas... Tá, então temos duas já. Na próxima aula, vamos ver no sábado quem é que tá aí do canto. Eu quero reunir um horário só para a turma do canto, daí eu posso reunir um horário para vocês. Tá? Falaram Mônica Salmazo. Eu também acho. Salmazo é, talvez, assim, das vivas é minha predileta. Né? Mônica Salmazo. Só a Nana Caymmi, para mim, das que estão vivas, é superior ao meu gosto. Mais alguma pergunta? Quem é que tinha falado? Sobre as frases que compusemos, trazemos no sábado? Ah, sim, as da composição? Isso. No sábado, as primeiras frases, né? No sábado vai ter trabalho pra caramba pra ver tudo isso aí. Então eu traz a primeira frase, se puder escrevê-la, porque a gente compartilha a tela aqui, vai ser tudo feito no sábado, no horário da composição. Tem bastante primeira frase aí que eu já recebi, mas eu vou pedir na hora da aula, entendeu? É uma história da aula pra gente trabalhar na aula, né? Inclusive eu vou comentar as frases, refazê-las, enfim, tudo mais. Maravilha. E aí, o que mais? Tem uma dúvida sobre tom. De vez em quando algumas músicas, eu não sei se sempre quando tá a partitura ali, sei se todos os acompanhamentos de violão estão pensando nesse tom, assim, porque de vez em quando eu vou procurar na internet e tem, sabe, vários tons para cada instrumento, assim. Daí, por exemplo, no meu caso, às vezes eu não sei se sou muito agudo, que eu toco o saxofone soprano, às vezes fica muito agudo. Entendi. Então, se eu tenho que estar sempre pensando em tocar para ter o acompanhamento e tocar com acompanhamento, o azar do acompanhamento eu toco no tom que me convém. Tu pode trocar de tom se tu quiser, que eu dei até a sugestão ali que tem um aplicativo na internet para tu botar em qualquer tom, né, o acompanhamento que eu tô passando, né? Daí tu vai ter que reescrever a melodia ali, né, pro alto, né? Não, soprano? Não, é soprano. Soprano. Eu uso bastante o mood score, até eu comprei ali, eu pego as partituras que tem, a maioria das músicas que vem aqui tem ali uma partitura qualquer e eu transporto. Então, e o acompanhamento tu pode transpor no... Espera um pouquinho, travou aqui. Voltou. Voltou para vocês? Dei um alô aí, Adilson, se voltou. Voltou, Adilson? Oi, desculpa, minha internet tá bem ruim. Agora voltou aqui, fale aí. Eu dei a sugestão de um aplicativo que tu pode trocar, o Vocal Remover, tá aqui, ó, já tá o link ali para ti, que tu pode trocar o tom do acompanhamento. Então tu troca o tom no programa pro saxofone que tu achar melhor, e daí o tom do acompanhamento tu pode trocar ali nesse aplicativo, tu baixa e sobe o tom ali. Que daí eu posso experimentar em diferentes tons. Exatamente, também. Deve experimentar. A modulação é um dos maiores estudos que a gente tem que fazer o tempo inteiro, não só para os solos, como para o acompanhamento também. Trocar de tom, experimentar em tons que soam melhor. Com certeza. Muito bom. Beleza. Eu tinha comentado que eu uso o Moose Score para tocar as partituras que geralmente tem. Ótimo. O Moose Score tu adiciona nela, né? Tu importa e troca o tom depois ali, né? Ótimo. Fica até a dica ali, se alguém quiser pagar, tu pode baixar as partituras e usar no software, né? Muito bom. Muito bom. Gente, mais alguma coisa? Então tá. Ficamos por aqui hoje. Nos vemos no sábado, tá? A gente vai, no sábado, aula de composição às 14, e a gente vai ver o Iara, então, que era para ser hoje, que a gente não vai ver agora. Iara, do Anacleto, vai falar um pouco sobre a levada dos shots e tocar ela. E já vai sair, até o final de semana, sair os playbacks para vocês poderem tocar também o Iara e mais uma dos novos shows que eu vou escolher ainda. Abraço a todos e tchau!
Obrigado, tchau, boa tarde. Tchau, boa tarde, obrigada. Boa tarde, obrigado.